Boa noite, Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, mais um dia para realizar a oração da noite, reflexão de fé diária, E nós recebemos aqui no nosso canal a força de Deus, a qual nós buscamos todos os dias. Hoje é domingo, Creio que muitas pessoas hoje, que estão aqui assistindo hoje esta oração, dia 14, creio que muitas pessoas devem ter ido na igreja hoje, Creio que muitas pessoas devem ter ido participar de um culto hoje, de uma reunião em algum lugar, em alguma igreja, E domingo é maravilhoso, gente? Domingo é sempre diferente, ou não é verdade? Domingo é sempre um dia diferenciado, para todos nós. É sempre um dia totalmente diferente para todos nós, ou não é verdade? Sempre é um dia diferente. Por quê? A palavra, a oração, ou não é verdade? Domingo é o primeiro dia da semana a qual nós consagramos a nossa vida, a nossa semana a Deus, E o resto da nossa semana, todo o resto da nossa semana se torna abençoado, Então que nesse primeiro dia da semana você possa entregar ele para Deus, para que ele te abençoe. E falando sobre isso, eu te abençoo e você me abençoa, Faz o seguinte, deixa o seu like aí, tá certo? Comenta aqui abaixo, manda uma boa noite aqui pra gente, tá bom? Tem uma palavra, uma direção de Deus para a sua vida. Eu tenho uma direção de Deus para a sua vida agora, uma bênção de Deus para a sua vida agora. Fala o seguinte, deixa o like, você vai deixar o like, você vai compartilhar com seus amigos, com seus parentes, com pessoas que você conhece, tá bom? Manda no grupo da família aí, tá certo? E vamos para a palavra aqui que está escrito aqui em Mateus capítulo 16, versículo 13. Hoje eu entreguei essa palavra, para as pessoas. Isso aqui é uma palavra de salvação, Nós temos que ouvir a palavra de salvação, porque a palavra que salva é aquela que geralmente que faz abrir os nossos olhos. Ou não é verdade? Essa vai nos salvar, ou não é? E eu achei interessante, gente, o que fala aqui em Mateus capítulo 16, versículo 13, eu queria compartilhar com você. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, por exemplo, e você fala assim, eu vou participar da palavra, faz o seguinte, você vai pegar a sua Bíblia, tá bom? Vai abrir Mateus capítulo 16, versículo 13, que fala sobre a confissão de Pedro. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos. Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? O que as pessoas estão dizendo? Quem é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, As pessoas falavam, Ou um dos profetas. As pessoas falavam, o que as pessoas falavam a respeito de Jesus? Uns falavam assim, é João Batista, outros diziam, é Elias, outros diziam, é Jeremias, e outros diziam, um dos profetas. Ou seja, as pessoas daquela região, elas tinham um grande respeito por Jesus, Elas tinham um grande carinho por ele, e elas sabiam que Jesus, sim, ele era um grande profeta, Ele era um grande homem, E aí, versículo 15, diz assim, ao que Jesus perguntou, e vocês? Nesse caso, essa pergunta já é para os discípulos. E Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? Ou seja, Jesus fez uma pergunta.
tanto para os discípulos que estavam ali, ao respeito dele, o que era Jesus para eles e quem era Jesus para aquelas pessoas. Claramente, cada uma daquelas pessoas e cada uma daquele povo que estava ali tinha mais ou menos uma ideia de quem era Jesus. Uns pensavam, ele é um grande profeta. Outros tinham um grande respeito, uma grande consideração por ele, sim. Só que, gente, Jesus, ele não é um simples fato do passado. Jesus, ele não é uma simples história do passado. Ele não pode se tornar somente isso pra gente. Ou ele somente foi um grande homem, ou só foi uma grande pessoa. Não, gente. Eu entendo o que Jesus é para mim, por exemplo. E eu sei que você que está aqui hoje assistindo, você deve entender o que Jesus é para você. A pergunta é a mesma pergunta que serviu para os discípulos. E quando Jesus perguntou a respeito também do povo, o que o povo pensava, eu tenho a certeza que também essa pergunta ela reflete na nossa vida hoje também. Ela reflete na sua vida, por exemplo. Porque a mesma pergunta que Jesus fez para os discípulos no passado, hoje ela também serve para todos nós. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? É ou não é verdade? O que ele é para nós? O que ele é para a nossa vida? O que Jesus é para você, por exemplo, que está aqui assistindo agora? Será que ele somente foi uma história do passado? Será que ele somente foi uma simples pessoa do passado? Ou ele é o teu Senhor e Salvador? Porque para mim, por exemplo, eu tenho uma ideia do que Jesus é para mim. Jesus é o meu Deus, ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Ele não é um simples fato do passado, uma simples história contada. Não, não é, gente. O que ele é para mim, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Ele é o meu Salvador ontem, hoje e sempre. Ele é isso para mim. E é isso que Jesus ele tem que ser para todos nós também. Ele tem que ser isso na sua vida também. Você não pode conhecer Jesus só de ouvir falar, né? Porque muitas pessoas, elas ouvem falar. Elas ouvem falar que Jesus curou, ouvem falar que Jesus libertou, ouvem falar que Jesus morreu na cruz, ouvem falar que Jesus se sacrificou pela vida dela, mas viver aquilo, né? A gente de fato saber o que ele é e o que ele representa pra gente é totalmente diferente. Quando ele se torna importante para mim, quando ele se torna importante para você na sua vida, você sabe exatamente quem Jesus é para você. Então, para mim, ele é o meu Salvador. E ele também é o teu Salvador. Porque para Pedro aqui a Bíblia fala que Pedro respondeu, né, a pergunta de Jesus. E a pergunta de Jesus que Pedro respondeu foi o seguinte: respondendo Simão, Pedro disse, olha só o que Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Olha só o que ele diz, gente. Presta atenção nessa palavra. O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, Jesus era isso para ele. O que Jesus era para Pedro? O Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus é para mim? Ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. O que é isso? O que isso quer dizer? Pedro confessou. Isso foi a confissão de Pedro. Ele confessou que Jesus era o Filho de Deus. E quando ele confessou, Jesus falou isso aqui, ó. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, ele fala, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que estás no céu. Então Jesus olha para ele e fala assim: você é um bem-aventurado, porque quem te revelou foi o Pai que estás no céu.
O Senhor te revelou. Então, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador. E os olhos de Pedro se abriram, gente, para aquilo. Ele entendeu que de fato era Jesus para a vida dele. Entenda uma coisa, quando você entende de fato quem é Jesus para você, você sabe e você conhece que ele é o seu único Senhor e Salvador. E ele continua dizendo, Jesus fala assim, ó, também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Nem o mal pode prevalecer diante da confissão que ele é o Cristo. Porque a base da igreja é Jesus. Ele é a base da igreja. A base da igreja é o Senhor Jesus. Ele é a base. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Ele é a nossa base. E quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, as portas do inferno não podem prevalecer contra a nossa vida. E ele continua dizendo, versículo 19, Jesus fala, eu lhe darei a chave, olha só, do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O que Jesus estava dizendo, gente? Jesus estava falando o seguinte, Pedro, já que você confessou, já que você me confessou diante de todo mundo, tá aqui, ó, você tem acesso ao céu. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo aqui agora. A partir do momento que você confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador, você tem acesso a Ele. A chave do reino dos céus é o acesso a Deus. E o que você liga, o que você pede em oração, uma vida de oração, você tem resposta. Então, meu irmão e minha irmã, Deus te deu essa autoridade espiritual. Isso é autoridade espiritual, igreja. Está conseguindo entender? Autoridade espiritual. O que você liga aqui na terra é ligado no céu. O que você desliga aqui na terra é desligado também no céu. Então, se você confessar Jesus como seu Salvador, diante de todos, diante de todo mundo, se você servir a Ele, entregar a sua vida, entregar o seu coração, entregar os seus caminhos, essa palavra é forte, gente. Entregar a sua vida a Ele, andar na presença do Senhor e não se desviar da presença do Senhor. Então, você vai ter acesso ao céu. E o que você pedir, você tendo acesso ao céu, você tendo acesso a Deus que estás no céu, né? O nosso Pai que estás no céu. A Bíblia fala que o nosso Pai está no céu. Então, você tendo acesso aos céus, você pode ter certeza que tudo que você pedir em oração, você vai alcançar. Então, autoridade espiritual, meu irmão e minha irmã. Deus quer te passar essa autoridade. Essa autoridade, ela vem através do nome de Jesus. É um nome que está acima de todo nome, gente. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o nosso acesso ao céu vem através de Jesus. Então, confesse Ele na sua vida. Ele é o meu Salvador. É isso que Jesus é para mim. Você não sabe o poder que há no nome de Jesus. No dia que você descobrir, presta atenção numa coisa. Quando você permitir que Deus abra os olhos do teu coração e você entender a autoridade que há no nome de Jesus, você nunca mais vai querer sair da presença dele. Glória a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se você entregou a sua vida para Deus, se você tem andado na presença dele, saiba que sobre a tua vida
há uma autoridade que Deus te entregou. Glória a Deus. Há uma autoridade que Deus te entregou. Há sobre você uma autoridade aqui na terra. E tudo que a gente liga aqui é confirmado lá em cima. E hoje a nossa bênção também será confirmada. Glória a Deus. Meu Pai, a tua palavra diz: o que ligares na terra terá sido também ligado nos céus. Essa é a palavra, Pai. Obrigado, Deus, por essa palavra de hoje. Tu és o nosso Salvador, Pai. O nosso Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Tu és. O teu nome está acima de todo nome. Bendito seja o Senhor para sempre. Te amamos, Pai. Te adoramos, Deus poderoso, maravilhoso. Aleluia. Ligamos aqui a nossa bênção. Ligamos aqui a nossa vitória. Ligamos aqui, meu Deus, o nosso milagre. Ligamos aqui a nossa cura, a nossa libertação, a nossa restauração, a nossa transformação, Pai. Nós ligamos aqui na terra e é também ligado nos céus. Eu ligo a bênção dessa pessoa aqui, meu Deus. Que seja ligada a vitória sobre a vida dessa pessoa, meu Pai. Em oração eu oro pela vida de cada pessoa que está aqui nesse momento, meu Deus. Porque o Senhor nos deu a chave do reino dos céus para ter acesso ao Senhor, meu Pai. E através dessa autoridade espiritual que o Senhor nos deu, é determinado, é declarado, é profetizado sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Receba. Que é ligado na terra, também é ligado no céu. Então receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E diga graças a Deus. Glória a Deus. Você crê, toma posse. Então, meu irmão e minha irmã, seja abençoado e abençoada. Glória a Deus. Por hoje encerramos. Não esqueça de deixar o seu like. Espero que essa palavra tenha tocado a sua vida e o seu coração. Amanhã nós voltamos nesse mesmo horário. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite para você. Eu creio que essa palavra forte tocou na sua vida. Tchau.